Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João. Vamos continuar nossas mensagens. Agora no capítulo 12. Nós vamos ler apenas alguns versículos. Do versículo 27 ao 30 apenas. Tenho tido o hábito de pregar em longos trechos no Evangelho de João, mas hoje nós vamos refletir apenas em pouquíssimos versos. João 12, a partir do versículo 27 até o versículo 30 apenas. Diz assim a palavra do Senhor: Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam, foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus, não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos falar com Deus. Pai de amor, Pai de consolações. Por vezes nossa alma está angustiada, assim. E não há outro em quem nós podemos confiar, a quem nós podemos recorrer, senão ao Senhor. Que o Senhor, ó Deus, esclareça o sentido dessas palavras nas nossas mentes e assim transforme o nosso coração nesta hora. Essa é a nossa oração, Deus, em nome de Jesus. Amém. Hoje em dia, ser pai, ser mãe, é sinônimo de aliviar todo e qualquer incômodo, insatisfação, aflição e frustração dos filhos. Para muitos pais e mães é absolutamente impensável causar qualquer tipo de sofrimento aos filhos, principalmente o sofrimento de ser contrariado. E aí essas crianças crescem. E quando crescem, continuam a esperar do mundo somente alegria e prazer, achando que todo sofrimento é algo que deve ser evitado a qualquer custo. Nesse texto a gente vê uma interação divina entre pai e filho. Perceberam o filho e o pai nessa história? Uma interação em que o filho angustiado visa a glória do pai. E o pai, amoroso e justo, deixa que o filho continue angustiado até a morte para ser glorificado. Nós vamos ver hoje a glória do pai na angústia do filho. A relação de pai e filho descrito nesses versos é bem diferente da relação pai e filho que nós temos conhecido na nossa cultura. Primeiro ponto que eu gostaria de observar com vocês é que em sua angústia o filho visa a glória do pai. Versículo 27 e a primeira frase apenas do versículo 28. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com este propósito vim para esta hora.
Pai, glorifica o teu nome. Esse trecho está inserido na fala de Jesus, decorrente daquele momento em que chegaram os gregos, querendo vê-lo, querendo conhecê-lo. Quando Filipe e André se aproximam de Jesus, dizendo: olha, alguns gregos querem te ver. Jesus fala: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Porque se uma semente caindo em terra não morrer, não produz fruto. Mas se morrer, produz muito fruto. E ele segue dizendo: portanto, todo aquele que amar a sua vida neste mundo, perde-a. E todo aquele que odiar a sua vida neste mundo, vai preservar a sua vida para a eternidade. E aí ele chama as pessoas: querem me seguir, sigam-me. Me sigam e me sirvam, e o Pai vai honrar vocês. E nesse mesmo momento ele diz: agora está angustiada a minha alma. E aí é esse trecho que nós acabamos de ler. Quando chegaram os gregos, Filipe e André anunciaram isso a Jesus. A primeira frase que Jesus disse: agora é chegada a hora do Filho do Homem. E que hora é esta? É a hora da sua morte. É a hora do seu sacrifício. É a hora da sua entrega. É a hora da sua glória. Porque é na morte de Cristo que Ele é glorificado. Mas nós vemos que nem por isso Jesus deixa de estar angustiado. E aí talvez a gente pense: mas espera aí, na história a gente já conhece várias pessoas que morreram uma morte, entre aspas, heróica. No momento final das suas vidas, eles demonstraram grande força, grande coragem. Como é que Jesus, o Redentor, o Senhor, o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, que acabou de entrar triunfalmente em cima do jumentinho em Jerusalém, como que Ele pode agora se abater tanto? Como é que Ele pode estar angustiado? E a gente precisa entender uma coisa: a angústia de alma que nós podemos sentir nunca será maior do que a angústia de alma que o nosso Redentor sentiu. Nós nos angustiamos por diversas causas. Temos medo de perder alguém, ficamos ansiosos quanto ao futuro. Quando falta recursos financeiros, nossa alma fica inquieta. Mas Cristo não estava angustiado por nenhuma dessas coisas. Nenhuma dessas razões angustiava o Senhor Jesus Cristo. Sabe por que Ele estava angustiado? Só tem uma resposta. Porque Ele carregava até a cruz os nossos pecados. Sobre Ele pesava a minha culpa e a sua culpa e a culpa de todo o povo de Deus, de todas as eras. Ele estava suportando o fardo espiritual mais pesado que um ser humano já pôde suportar. O que nós devemos dizer quando nós estamos angustiados? Pai, salva-me desta hora. Essa não foi a reflexão de Jesus no versículo 27? Está angustiada a minha alma. E o que eu vou dizer? Vou dizer para o meu Pai me salvar desta hora? A resposta de Jesus para si mesmo foi não.
Por quê? Porque eu vim precisamente para isso. Este é o propósito da minha vida. Eu não posso pedir para sair livre de algo para o qual eu vim. E o que nós, quando estamos angustiados, devemos dizer? Será que nós devemos pedir a Deus: Senhor, me alivia dessa angústia, tira esse problema da minha vida? Não. Nós devemos seguir o exemplo do nosso Redentor. E nós devemos rogar ao nosso Pai, nas mesmas palavras que Jesus disse aí: Pai, glorifica o teu nome. Como que nós devemos lidar com a nossa angústia? Dizendo a Deus: Pai, glorifica o teu nome. Pai, glorifica o teu nome em mim. Mesmo que seja através dessa angústia profunda que eu estou sentindo. Glorifica o teu nome, Senhor. A glória do Pai é tanto a razão como o alvo da vida e da morte do Filho. Deus, o Filho, tinha plena consciência disto. Ele viveu e morreu por causa da glória de Cristo, por causa da glória de seu Pai e para a glória do seu Pai. E aí eu gostaria de refletir com os irmãos em duas passagens. A primeira delas é 2 Coríntios capítulo 4. Abra sua Bíblia aí, 2 Coríntios capítulo 4. O apóstolo Paulo foi alguém que também sofreu bastante. E ele diz no versículo 7: Temos, porém, este tesouro, o tesouro do Evangelho, em vasos de barro. Nós somos vasos de barro que carregamos esse precioso Evangelho, esse tesouro. E por quê? Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E ele segue dizendo: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Em tudo somos perplexos, porém não desanimamos. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Versículo 15: Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando, se torne abundantes as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Versículo 16: Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Por quê? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. Esse caminho que o apóstolo Paulo identificou, o caminho para a glória inclui tribulação. Ele identificou isso na vida de Jesus Cristo, e esse mesmo padrão existe na vida de todos os discípulos. O caminho para a glória passa por tribulação, passa por sofrimento,
passa por angústias. Quando nós queremos nos livrar de tudo isso, na verdade, com isso nós estamos abrindo mão da glória. Olha o que o apóstolo Paulo disse aqui no versículo 10. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a sua vida se manifeste em nosso corpo. É preciso que nós soframos para que Cristo viva em nós. Jesus Cristo tem um propósito no sofrimento para cada um de nós. E o versículo 11: somos entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste na nossa vida. O sofrimento foi parte integrante do nosso Senhor, do nosso Redentor, e também é parte integrante da nossa vida. E um outro texto que eu gostaria de ler com vocês é o de Hebreus 11. Hebreus 11. Nesse capítulo, o escritor menciona diversos personagens do Antigo Testamento que viveram pela fé. E observe aqui no versículo 32, depois de citar um monte deles, ele diz assim: e que mais direi? Hebreus 11, 32. E que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé, olha quanta vitória, olha quanto livramento, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres pela ressurreição, receberam pela ressurreição os seus mortos. Olha quanta vitória, olha quanta libertação que pela fé eles obtiveram da parte de Deus. Mas tem um outro lado. Olha o que vem aí na segunda parte do versículo 35. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. E a gente sabe de muitos desses que sofreram e se angustiaram grandemente. Grandemente. Mas em tudo Deus foi glorificado em suas vidas. Em cada momento de dor, de luto e de sofrimento, em sua angústia o Filho visa a glória do Pai. E como que o nome do Pai é glorificado? Não é isso que Jesus pede no versículo 28? Pai, glorifica o teu nome? Como que o Pai é glorificado? Aí vamos ver a sequência do texto, parte B do versículo 28. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei, e ainda o glorificarei. Eu já o glorifiquei. Aqui ele está se referindo. Qual foi o pedido de Jesus? Pai, glorifica o teu nome. E aí a voz do céu diz: eu já o glorifiquei. Eu glorifiquei o quê? O meu nome.
eu já glorifiquei o meu nome e ainda o glorificarei. O Pai, a voz do céu, não vem e diz assim: pode deixar, meu filho, eu vou fazer o possível para aliviar a sua angústia. Não. O Pai não evita o sofrimento do Filho. O amor perfeito do Pai Celestial o leva a entregar seu próprio Filho ao sofrimento da cruz e à angústia mais profunda da alma que um ser humano pode ter. Por quê? Porque é somente por meio da morte do seu Filho que o seu amor poderá ser exibido diante de toda a humanidade de maneira inequívoca pelo seu povo. Só assim. O Pai é glorificado na morte do Filho. Na sua angústia, o Filho visa a glória do Pai. E o Pai é glorificado na morte do Filho. O Pai diz para ele: eu já o glorifiquei, já glorifiquei o meu nome durante o seu ministério. Está falando para o Filho: eu já o glorifiquei. Nas muitas vezes que você realizou grandes coisas, nos sinais que você realizou, eu já glorifiquei o meu nome em ti. Eu estava em ti. E o Pai diz ainda: eu ainda glorificarei o meu nome. Quando? Quando você for glorificado. E quando você vai ser glorificado? Na sua morte. É o que está lá no versículo 23 desse capítulo mesmo. E o público, as pessoas que estavam ali à volta de Jesus, vamos lembrar o cenário aqui, né? Ele tinha acabado de entrar ali, aquela entrada com o jumentinho, então tinha multidão, todo mundo indo para a celebração da festa da Páscoa em Jerusalém, então certamente tinha muita gente, os gregos deviam estar por ali, enfim. O público tinha a mente obscurecida demais para compreender que Deus seria glorificado quando aquele homem ali, simples do jeito que era, fosse morto na cruz. A multidão não conseguia compreender isso. Não conseguia compreender que Jesus, o próprio Jesus, seria glorificado na sua morte. E a mente deles era tão obscurecida que só não podiam compreender que Deus seria glorificado na morte de Jesus, que o próprio Jesus seria glorificado na sua morte. Eles não puderam nem mesmo compreender a procedência daquela voz. Da onde vinha aquela voz? Versículo 29. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam, foi um anjo que lhe falou. Quer dizer, como se ele acabou de dizer que está angustiado. Deve ter vindo uma voz do céu aí para tentar, um anjo aí para tentar amenizar isso aí. Mas é a resposta que Jesus dá: não foi por mim que veio essa voz, mas foi por vossa causa. Os verdadeiros crentes podem contemplar a glória de Cristo em sua morte e podem glorificar a glória do Pai na morte do Filho. E por quê? Por que os verdadeiros crentes conseguem entender essas coisas? Porque os verdadeiros crentes sabem o que estava em jogo aqui. Os verdadeiros crentes conseguem se ver nessa história. Como? Conseguem perceber que Jesus estava ali levando o seu próprio pecado. Você consegue perceber isso? Você consegue se ver ali sendo carregado por Jesus? O verdadeiro crente sabe que o seu pecado requer uma satisfação. Sabe que a justiça de Deus exige um sacrifício de valor infinito para que possa ser perdoado. O verdadeiro crente sabe que a morte do Filho de Deus
como substituto do seu povo, é a única forma de Deus exibir tanto a sua santidade, a sua justiça, como também o seu amor. O verdadeiro crente sabe que Deus é justo e justificador, e para isso precisou entregar o seu próprio filho. E aí eu quero observar com vocês o texto agora de Romanos, capítulo 3. Romanos 3, versículo 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. Sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação, veja aí, da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Justo por quê? Porque o pecado é punido em Cristo. E justificador por quê? Uma vez que o pecado foi punido em Cristo, então ele atribui a justiça de Cristo ao pecador. O que está em jogo aqui é exatamente isto. Jesus carrega sobre si os nossos pecados, e os nossos pecados morrerão com Ele na cruz. Na sua morte, Cristo glorifica seu Pai. Por quê? Porque naquele momento, na cruz, é como se na cruz nós pudéssemos ver todos os atributos de Deus em grau máximo. Na cruz a santidade de Deus é exposta, a justiça de Deus é exposta, e o amor de Deus, a graça de Deus é exposta. Na sua morte, Cristo glorifica o Pai. O Pai é glorificado na sua morte. Em resumo, o que nós vimos hoje é que Cristo seguiu perseverante, mesmo angustiado por carregar os nossos pecados. E por quê? Como que Ele conseguiu seguir de modo perseverante, mesmo angustiados por carregar nossos pecados? Porque Ele tinha clareza de que a sua morte na cruz seria para a glória do seu Pai. Ele tinha clareza do seu alvo, do seu objetivo. Ele entendia que o sofrimento na sua vida objetivava, apontava para a glória do seu Pai. Por isso ele seguiu perseverante, mesmo em meio a muita angústia. Então, ao final de uma mensagem como essa, nós devemos, obviamente, nos voltar para o Senhor em gratidão, em profunda alegria. Senhor, obrigado, porque o Senhor levou sobre si os meus pecados. O Senhor suportou a angústia do inferno na sua alma, por minha causa. Mas há uma outra coisa que a gente precisa aprender também nesse texto. É como lidar com a nossa angústia. Geralmente a gente pede alívio das nossas angústias. Por quê? Porque a gente não tem clareza quanto ao alvo da nossa vida. A gente não objetiva em tudo a glória de Deus. A gente acha que o sofrimento, a angústia não vai glorificar a Deus na nossa vida. Mas em meio à angústia, nós devemos orar como Cristo orou. Pai, glorifica o teu nome. Glorifica o teu nome na minha angústia. Que tu sejas glorificado no meu sofrimento.
que o Senhor cresça e eu diminua. Ainda que a minha moral precise ser esfregada no chão, a minha reputação, ainda que a minha dignidade seja como um trapo imundo, ainda que eu seja humilhado, ainda que eu seja preterido, ainda que não gostem de mim, ainda que, enfim, Senhor, glorifica o Teu nome na minha vida. E Deus nos ajude.